Olá, alunos do oitavo ano do Xarol Vaquejador, professor Oséias aqui de Ciências, gravando aqui essa videoaula para auxiliar vocês com a prova da segunda etapa, né, de Ciência. Eu sei que muitos já fizeram, mas o vídeo com a revisão é para ajudar, né, certo? O vídeo vai falar aqui de algumas questões parecidas com a da prova, alguns vai relatar desde o primeiro capítulo até o sexto capítulo do livro, e também uma parte que vai falar sobre algumas coisas sobre o novo coronavírus, tá certo? Não é uma coisa igual à prova, tá bom? É só para vocês terem uma ideia de alguns conteúdos a respeito da prova, tá bom? Primeiramente, a gente vai ver aqui uma imagem do sistema respiratório humano, que vai nos auxiliar na questão 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Eu coloquei essa imagem logo abaixo para ajudar também aqui na sequência. Ó. Primeira questão. Para você identificar as estruturas a seguir. Você vai ler cada item e vai ver que está se referindo a qual órgão que eu já destaquei aqui em vermelho. Tá certo? O órgão que filtra o ar aqui, ó, quando entra no nosso corpo, é o nariz. Tá certo? É um órgão umedecido e que faz a filtração do ar aqui, ó. Depois, qual é o órgão esponjoso que fica na caixa torácica? O pulmão. É um tubo formado por anéis, a traqueia, né? Onde é que está esses órgãos? Daqui o nariz, né? O pulmão é esse aqui, lógico, a traqueia está aqui também, certo? E o órgão comum aos dois sistemas respiratório e digestório, faringe. A faringe faz parte desse sistema respiratório e também do digestório, tá certo? Questão 2. Qual o nome do músculo indicado pela letra A e B aqui, ó? A, certo? E B aqui, ó. Tranquilo? Então, qual é aqui? A é os músculos intercostais, né? Músculos que estão entre as costas aqui. E o B aqui, ó, é o diafragma, tá certo? Que interfere aqui na nossa respiração e expiração, certo? Inspiração e expiração. Terceira questão. Em relação à estrutura indicada na imagem, associe os números aos órgãos, né? Por exemplo, cada número desse aqui, a gente vai ver o nome aqui, ó. Já está aqui essa mesma sequência que está no item D, tranquilo? Ó, cada um tem seu nome. Você olha para cá e você vai identificar cada um, certo? E não esqueça de marcar o item correto. Na prova também vai ter algo parecido assim. Quarta questão, né, que também se refere a essa imagem, né? Vamos deixar aqui para a gente ver direitinho. Ele quer saber aqui qual é a sequência correta do caminho feito pelo ar na inspiração, quando o ar está entrando, né, no nosso corpo. Vai entrar primeiro por onde? Pelo nariz, ó. Ou seja, pela cavidade nasal, que é o número 1, que você olha aqui também, ó. Número 1, cavidade nasal. 2, qual é o 2? A faringe, certo? Aí depois não vai para o 5, vai para o 9. Qual é o 9? Laringe. Olha aqui a sequência, certo? Depois para o 3, que é a traqueia. Depois para o 4, que é os brônquios. 6, que é os bronquíolos. E 10, né, finalmente, os alvéolos pulmonares, que já é dentro dos pulmões. Esse é o caminho do ar, né, que entra até os nossos pulmões, certo? Essa é a sequência da quarta questão. Quinta questão, você vai dar uma olhada nessa imagem aqui, né, e vai responder aqui sobre o novo coronavírus. Qual é o órgão do sistema respiratório que ele ataca? Lógico que é o pulmão, certo? Mas por onde é que entra? Né? Qual é o órgão do sistema respiratório que entra? O nariz, certo? É o principal, né? Aí a sétima aqui, ó. De acordo com o texto, né, o coronavírus ele fragiliza a troca gasosa aonde? Nos alvéolos pulmonares, certo? É onde ele ataca primeiro dentro do pulmão, né? Lógico, o órgão é o pulmão, mas os alvéolos estão dentro dos pulmões, que é onde ele vai logo atrapalhar aqui o fluxo, né, do ar, tá bom? Na nossa respiração. Oitava questão. Tem que ser um pouco rápido, pessoal, senão o vídeo fica muito grande, né? Vocês vão ter tempo para ler direitinho cada questão, é só pausar o vídeo. Em uma área, né, sofreu uma queimada e ele quer saber qual tipo de planta vai nascer primeiro na recuperação desse local. Ó. Logicamente que são as briófitas, né? São plantas rasteiras, né? Muito pequenas, e elas vão alterar aqui o solo, né? E vão abrir espaço para
ocupar esse local mais rápido que a pteridófita, a gimnosperma e as angiospermas também, se fosse o caso, tá bom? Nona questão, essa planta aqui, o xaxim, né, qual grupo que ela pertence? Né, ela está ameaçada de extinção e tal, mas você observando aqui, ela não tem, né, flor, não tem semente, ela pertence a qual? Também não é tão rasteira no chão, então ela é uma pteridófita. Né? Se ela fosse baixinha, rasteira, seria briófita. Se tivesse semente, fosse bem alta, seria essa daqui. Né? Se tivesse flores e frutos, aí seria um angiosperma, tá bom? São os grupos, né, os 4 grupos de vegetais. 10. A imagem aqui, né, ó, ela mostra qual é a estrutura reprodutiva e qual é o nome do grupo pertencente a essa imagem. É uma briófita e a estrutura reprodutiva é os soros, que são esses pontinhos pretos que tem nela aqui, ó, certo? Elas que fazem a reprodução das briófitas, bom, ajudam na reprodução. 11. Distribuídas por diversos ecossistemas, foram as primeiras plantas a apresentar semente. Qual é a planta que apresenta semente? Qual é o grupo? Gimnospermas, tá bom? Certo? Aí aqui, essa imagem vai ajudar na 12 e na 13. Você vai ler aqui o texto, uma planta do sul do Brasil, certo? Que possui sementes, logicamente, e pertence, né, essa imagem aqui, ó, pertence ao pinheiro do Paraná. Pinheiro são gimnospermas, né, que só tem sementes, tá bom? Ó, lê o texto direitinho e vai ver que pertence a esse grupo aqui. A terceira, ele refere-se à mesma imagem aqui e pergunta qual é o alimento que foi experimentado. O alimento desse tipo de planta simplesmente é a semente, porque eles não têm fruto, certo? Você vai ler o texto aqui da 14, que fala, desse aqui é o nome científico da planta, né, que está aqui do lado. Ele tem todo um contexto aqui, aí ele faz a pergunta: a que grupo de planta pertence a espécie Aritolocha gigantea, né, que é o nome científico, Aristolocha gigantea, né, citada no texto, qual é? Angiosperma, certo? Ela já é do grupo da angiosperma, essa daqui. 15ª, a mandioca, também conhecida como macaxeira de aipim, é um alimento legítimo, né, do Brasil, foi cultivado principalmente pelos indígenas. Aí ele quer saber que tipo de planta é essa. A parte que a gente come é a raiz, gente. A parte que fica embaixo aqui, ela é considerada a raiz da planta, né, da mandioca. Ela é uma raiz considerada raiz tuberosa, tá bom? Tá certo? Essa aqui é a classificação, mas o primeiro ponto que você tem que saber é que a mandioca, como a cenoura, batata, são raízes, tá bom? E não caules, né? Tranquilo? Espero que ajude. Olhem com calma, leia o livro também do capítulo 1 ao 6 para auxiliar vocês na resolução da prova, ok? Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Boa prova.